Queridos irmãos e irmãs, Cristoso vos cresce. Cristoso é enviado. Cristo ressuscitou. Amados irmãos, estamos hoje no segundo domingo depois da Páscoa, da ressurreição gloriosa de Cristo, e celebramos hoje o domingo de São Tomé. Passaram 8 dias da Páscoa e todos nós sentimos em nossos corações a alegria imensa da brilhante ressurreição de Cristo em nossos corações, na nossa fé e no nosso dia a dia, vendo a alegria dos nossos irmãos e irmãs que celebram a ressurreição de Cristo e que alegremente festejaram pelo mundo fora esta fé verdadeira, que é a ressurreição de Cristo, que levando então a nossa natureza e sentá-la à direita do Pai, nos deu então essa oportunidade de também nós ressuscitar um dia quando Ele vier na sua segunda vinda julgar os vivos e os mortos. Queridos irmãos e irmãs, hoje então é chamado o domingo de Tomé, o domingo da incrueldade de Tomé. Tomé, queridos irmãos e irmãs, era um dos 12 apóstolos, acabamos de ouvir agora no Santo Evangelho, segundo o apóstolo evangelista João, que nos relata então o que se passou logo após os dias seguintes da ressurreição de Cristo, em que os apóstolos ainda estavam em êxtase, com medo dos judeus, eles se fecharam em casa para a oração, e no domingo de São Tomé relata que Cristo, ressuscitado dos mortos, fez as suas primeiras aparições a Maria Madalena, às mulheres miróforas, que depois foram a correr até aos apóstolos contar que Cristo tinha ressuscitado, e como diz no Santo Evangelho, elas não sabiam o que diziam e não acreditaram. É o que diz no Evangelho. Mas eis que então até não foi só Tomé, queridos irmãos e irmãs, que duvidou da ressurreição de Cristo. Todos os apóstolos disseram às mulheres, quando as mulheres disseram a eles que Cristo tinha ressuscitado, isso são palavras vãs. Não vamos acreditar nessas palavras vãs. Então, aqui foca um pouco mais no apóstolo Tomé do que nos outros apóstolos, simplesmente porque Tomé, pela providência de Deus, não estava na primeira aparição do Cristo ressuscitado aos outros apóstolos. Todos os apóstolos estavam quando Cristo então entrou com as portas fechadas e disse: a paz esteja convosco. Tomé, pela providência de Deus, não estava lá. E o Evangelho também não nos sabe dizer o porquê, mas também não interessa. Pela providência de Deus, Tomé não estava lá. Passado algum tempo, passado 8 dias, estavam os apóstolos também reunidos e Tomé estava com eles. Mas antes disso, Tomé comentou com os discípulos, com os seus irmãos apóstolos: bem, vocês estão a falar, mas até que eu não veja com os meus olhos, não toque com as minhas mãos, eu não acreditarei. Será que esta citação do apóstolo Tomé faz o apóstolo Tomé menos que os outros apóstolos? Faz com que o apóstolo Tomé seja uma pessoa sem fé, sem amor, que não acreditava na palavra dos outros? Era menos que os outros? Não. O apóstolo Tomé era um homem cheio de fé. Era um homem, Tomé, que amava Cristo. O apóstolo Tomé era um homem experiente, que dava valor à razão e que não acreditava em palavras vãs, mas gostava que tudo fosse muito claro para ele. Tomé era assim. Tomé gostava que fosse tudo muito claro.
Por Tomé ter duvidado da ressurreição de Cristo, não quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que ele tinha falta de fé e de amor. Porque quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, e os discípulos disseram a Cristo que Lázaro tinha morrido e que Cristo tinha que ir até Betânia, que ficava nos arredores de Jerusalém, Tomé foi o primeiro dos apóstolos a dizer: vamos, Senhor, vamos contigo e vamos morrer contigo, se for preciso. Por isso, a dúvida de Tomé é chamada também pela Santa Igreja e pelos Santos Padres de a bendita dúvida de Tomé. Porque pela providência de Deus, Tomé pôde certificar e tirar as dúvidas a todos aqueles que viviam naquela altura e a todos nós, que Cristo era natureza divina, que Cristo era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Então, Tomé, depois passado 8 dias, e estando já os apóstolos reunidos outra vez, estava com os outros apóstolos e Cristo entrou novamente e apareceu a eles com as portas fechadas, dizendo novamente: a paz esteja convosco. E disse a Tomé: Tomé, mete aqui a mão do meu lado, onde foi furado com a lança, vê as minhas mãos estão furadas. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Tomé, vendo, disse a profissão de fé que nós devemos ter. E disse e respondeu a Cristo: meu Senhor e meu Deus. Cristo respondeu: tu acreditaste porque me viste. Bem-aventurados e felizes são aqueles que não viram e ainda assim acreditam. Estas palavras de Cristo, queridos irmãos e irmãs, são dirigidas a nós. Possamos nós, em nossas vidas, ter o amor que Tomé teve e também ter a dúvida que Tomé teve. Não no sentido da falta de amor ou da falta de fé, de não acreditar na ressurreição de Cristo, porque os outros disseram, mas para nós termos cuidado com os falsos profetas, com aqueles que dizem que vêm em nome de Cristo e que nada a ver têm com o cristianismo nem com a Igreja. Possam vocês, queridos irmãos e irmãs, duvidar como Tomé duvidou e terem então uma mente clara e sem dúvidas em relação à ressurreição de Cristo e em relação a qualquer pessoa, a qualquer falso profeta e pastor que se identifique como cristão, mas que não usa Cristo no seu dito cristianismo inovador. Então sejamos como Tomé também, duvidemos desses falsos profetas e daquelas pessoas que pregam um cristianismo sem Cristo, um cristianismo de boa vontade, um cristianismo de direitos humanos, terrenos, temporários. Duvidai quando nos ensinarem e nos falarem e dizerem que essa é a verdade dos direitos humanos. Não, a verdade é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, porque Ele nos ensinou qual é o caminho no Santo Evangelho. É a vida, porque o Espírito Santo nos insufla os nossos corações e a nossa alma para que respiremos. E é a verdade, porque Ele suscitou. É a verdade, porque os apóstolos viram. É a verdade, porque tanto o apóstolo Tomé, como todos os apóstolos, depois da descida do Espírito Santo em cima deles, partiram pelo universo e pelo mundo pregando a ressurreição de Cristo e não tiveram medo
de serem mortos, porque tinham fé, porque tinham visto o Cristo ressuscitado à sua frente. E pela providência de Deus, Tomé também estava, também tocou e certificou que aquele era o Cristo ressuscitado. Nos deu então essa alegria da ressurreição a todos e a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo hoje o Evangelho do Santo Apóstolo Tomé, possamos estar então dentro daqueles que Jesus falou hoje no Evangelho. Felizes aqueles que não viram e ainda assim acreditam. Amém. Digamos por nós ao minuto